isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Oh, glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua tarde, em nome de Jesus, seu coração, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, todos que estão em casa unidos conosco, que essa palavra aqui é poderosíssima, né? E nós precisamos entender o que é Páscoa, porque hoje é um dia de glória, na igreja, na vida cristã, pela Páscoa. Então a gente precisa orar mais para a gente saber dar ênfase àquilo que é devido. Da reverência àquilo que é devido na nossa vida espiritual. Sabe por quê, queridos? Quando eu faço o que eu quero, eu recebo o que eu não quero. Dentro da visão de Deus é para eu fazer o que Ele quer. Você entendeu isso? Dentro da visão de Deus é para eu fazer o que Ele quer. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou ter o que eu não quero. Não sou eu que dou as normas de como anda com Deus. Não sou eu que digo que eu vou fazer ou não vou. Eu tenho que ter obediência e seguir ao meu Deus, porque eu tenho um espírito recriado na natureza dele para andar nos caminhos que ele me deu. Porque antes eu já andava no outro caminho e não era dele. Então agora, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o diabo, porque ele entra mesmo dentro da igreja, na doutrina e na vida pessoal das pessoas para tirá-las totalmente da verdade. Para eu achar, não, tudo bem, não tem nada disso. Não, porque aqui não precisa nada. Aqui nós estamos sim ensinando uma liberdade no espírito, mas você tem que ter responsabilidade. Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia, abre em Hebreus, pode abrir, Hebreus. Gente, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para dizer para esses judeus cristãos o quão livres eles eram agora em Cristo Jesus. Então este livro aos Hebreus nos faz entender muito bem sobre a vida, com letra maiúscula, a vida que é Deus, que nos foi concedida quando Jesus morreu, ressuscitou e nos deu essa nova natureza. E nos deu esta vida de Deus para nós. Então essa carta aos Hebreus, nos capítulos de 1 a 7, ele vem explicando isso para os judeus cristãos, sobre a diferença que existe agora com o nascimento novo, esta liberdade de andar com Deus, sem as ordenanças da lei. Então este livro aqui é uma super obra-prima. No livro da Bíblia, ela é o máximo, porque ela nos ensina exatamente quem nós somos em Cristo Jesus. O que era antes e o que nós somos agora. E ela tem toda uma correlação com algumas partes do livro aos Romanos e do de Gálatas. É a mesma coisa. Existem passagens, tanto em Romanos como em Gálatas, que está totalmente dentro do que está se falando aqui em Hebreus. Então nós precisamos examinar bem isso aqui, entender o que é a vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 8. Está valendo? Sabe por quê, queridos? Tem muitos cristãos. Bom, e esse livro aqui, não só Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando com os judeus daquela época, mas ele está falando para nós agora, cristãos, aqueles que querem andar na lei. Por isso que serve para nós e vai servir até o dia que Jesus vier. Para a gente tomar os cuidados da gente não pôr um pé na lei, que não tem nada a ver isso. Tá ok? De como que é a nossa vida agora com Deus. É um relacionamento. Porque as pessoas não entendem a palavra de Deus, porque elas pegam versículos sem entendimento. Por que elas pegam versículos? Porque elas ouviram outras pessoas falarem
E elas saem repetindo, de um para o outro, um para o outro. E as pessoas pensam que elas têm entendimento da palavra e elas não têm. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é buscando um entendimento desta palavra que nos leva a uma conscientização para um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Esta é a diferença. Ok? Pessoal. Então, como eu disse, até o capítulo 7, ele vem explicando isso. Como era antes, o que foi e agora a diferença que há. Então, no capítulo 8, versículo 1. Por isso que ele está usando essas palavras bem no comecinho do capítulo. Versículo 1 de 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito, eu quero dizer o quê? A essência do que eu falei do capítulo 1 até o capítulo 7 é isso que ele está falando aqui, ok? Por isso que ele usou essas palavras. É que possuímos, é isso aí, entendeu? Tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei. Até um pouquinho antes ele estava falando de Jesus, ok? Vocês entenderam que até o 4 ele está falando de Jesus? Entenderam que até o 4 ele está falando de Jesus? Aí o 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, os sacerdotes da terra. Jesus não era sacerdote da terra. Ele era o sacerdote do céu. Ele veio do céu para exercer o sacerdócio aqui, para que o sacrifício fosse feito de uma vez por todas e acabou. Estão me acompanhando? Então, os da terra, aqueles lá que entravam no tabernáculo, ministravam em figura da sombra das coisas celestiais. Eles representavam. Não era eficaz o sacrifício deles, porque não mudava a vida de ninguém. Só purificava os pecados naquele momento e precisava ficar relembrando. Não só os pecados do povo, mas os seus próprios, porque ele era um sacerdote da terra. Estão me acompanhando? Muito bem. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou para ele que jeito que ia ser o tabernáculo. Ele fez de acordo com a visão celestial. Ele não inventou aquilo. O local, primeiro, aonde entrava o sacerdote, que era o lugar santo, e depois a cortina que separava do lugar chamado Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote, Deus que deu essa visão para ele. Porque isso era uma sombra do que é no céu, do que Jesus Cristo é, do que o Espírito Santo é dentro de nós. Isto é uma situação figurativa, até antes de Jesus vir. Vocês estão me acompanhando? Então, porque não se esqueça que nós estamos falando aqui de Páscoa, hein? Uma super pregação isso. Que a pessoa só está comprando ovo e fazendo frango assado. Aqui não é o caso. Tá ok? Nós vamos celebrar porque a Páscoa é a nossa libertação da morte espiritual que nós vivemos, que nós íamos para o inferno. Nós já estávamos no inferno antes de aceitarmos Jesus. Então, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus falou com ele. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele é mediador de uma aliança superior. Porque vamos ler aqui agora, no 7, que Deus vai falar que Moisés, quando desceu do monte, ele desceu com a tábua, com a primeira aliança. Aquela foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, ok? Mas Jesus, ele fez uma aliança muito superior àquela.
e é eterna, porque foi feita agora no sangue de Jesus e não na pedra, porque a primeira aliança foi feita na pedra. Deus escreveu mesmo com o dedo dele, mas na pedra. Porque agora Deus escreveu, sim, com o dedo dele, mas no coração. Transformou a morte em vida. Então, 7. Porque se aquela primeira aliança, ok? A de Moisés, agora você entendeu. Tivesse sido sem defeito, se funcionasse, né? Bom, Deus deu a lei na pedra, a aliança, ele desceu, se aquilo funcionasse. Para que fazer outra aliança? Se aquilo já tinha resolvido o problema das pessoas com relação a Deus, com relação ao pecado, sair da morte. Se aquilo funcionasse, aleluia, acabou, já fez, Deus já fez, acabou. Mas, olha aqui, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não ia precisar de segunda aliança. Aquela lá não foi eficiente. Não valeu. Pois só por um tempo. Só por um tempo. E de fato, repreendendo-o, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Estão acompanhando? Deus está falando com quem, gente? Com os cristãos. Chega de lei. Vai chegar o dia que eu vou fazer uma aliança nova. Ele está relembrando aos judeus que Deus falou isso. E Deus falou isso lá no passado, através do profeta. E agora já se cumpriu. O que vocês estão pensando e fazendo, judeus? Vocês já têm a nova natureza, Cristo Jesus acabou aquilo lá. Não venham agora seguir essa pressão dos que não aceitaram a verdade e voltar para a lei para você ter um relacionamento com Deus, porque jamais você vai ter relacionamento com Deus através da lei. Mas é no Espírito, é na oração em línguas, é na adoração pessoal, é na meditação da palavra de Deus, na confissão. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estão me acompanhando? É desta maneira que você vai ter comunhão com Deus. Não adianta você vir aqui, sentar aqui, porque não é isso que você vai ter comunhão. Mas adianta você vir aqui para ouvir e ir para sua casa fazer. Porque se você não ouvir, você não vai saber fazer. E nem vai ter a unção de Deus que está aqui para te ajudar. Você vai parando devagarzinho, inventando uma doutrina para você. Ah, tá bom, eu faço assim. Isso. Bonito. Bom. Aí no 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ele quer dizer o quê? Eles não fizeram absolutamente o que eu quis. Eu fiz uma aliança com eles e eles foram incapazes de fazer o que eu quis. E ele está falando isso aqui para nós também, cristãos. Que não aconteça isso de novo com você e Deus. Ser incapaz de ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. É isso que o Espírito Santo está falando nessa carta aos Hebreus. Por isso que nós temos a Bíblia e temos que ler. Estão me acompanhando? O que você está fazendo com a sua vida? Você está inventando uma norma para andar com Deus? Ele pode até te abençoar se ele achar um jeito. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu não, tá? Não é não? Não adianta você inventar jeito de querer andar com Deus. Não inventa. Não pode inventar. É sério. A sua cabeça é criativa demais, cara. Mas cria história pra caramba. Porque o diabo age aí. Na mente, e Deus age no espírito. Tá valendo? Aí no 10. Porque esta é a aliança, quer dizer, uma nova aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias? Quando Jesus vier. Ele estava falando isso, quando eu vier a salvação, eu vou fazer uma nova aliança. Na sua mente imprimirei as minhas leis. É espiritual, ok? Na mente espiritual, ele quer dizer. No seu espírito. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta nova aliança quer dizer o quê? Eu não vou escrever mais a minha lei na pedra, mas no seu coração.
Na vida que eu te dei, é lá que eu vou escrever. Porque o seu coração agora tem vida. Antes não tinha, ele era morto. O seu espírito, ok? Então, você nasceu de novo, os 10 mandamentos estão aí. E se você não ficar na presença de Deus, a sua consciência, conforme Paulo diz lá para Timóteo, vai ser cauterizada. Já viu cauterizar uma ferida? Ela seca. E você não ouve mais Deus. Se você parar de ter comunhão com Deus, você para de ouvir Deus. Você inventa a solução para a sua vida bem rápido. Você inventa historinha para a sua vida. Jeito de inventar que você está tendo comunhão com Deus, que você é abençoado. Tipo, eu alimento os pobres, os famintos, eu estou alimentando, eu cuido dos enfermos. Eu falo, mas Deus, Jesus vai falar mais lindo isso aí. Eu aprovo, muito bonito. É mesmo para você fazer isso. Mas isso daí não substitui a sua comunhão comigo. Você pode fazer o que for para ajudar quem for. Deus vai falar, mas que lindo. Muito bem, eu gostei. Mas isso não substitui minha comunhão com você. Isto não te leva para o céu. Gente, é sério. Está me acompanhando ou não? Você pode ajudar quem quiser, quantas pessoas forem. Lindo, maravilhoso, Deus fala, bater palma. Muito bom. Mas não é isso que te leva para o céu. Sério, hein? Seríssimo. E é essa verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Elas saem batendo o pé, bate a porta e não volta mais. Porque isso é obra do diabo que faz elas fazerem isso. Ok? Então, no 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. O diabo já sabe dar uma super doutrina para esse versículo. Vocês querem ouvir? É bom, né? Para você ficar esperto. Não, ninguém precisa me ensinar nada. Eu nem preciso mais da igreja, porque eu já sei tudo. Agora eu já sei orar em línguas, ele me ensina tudo. Até logo, tchau e bênção, bababá, eu não estou precisando de ninguém. Vai com essa doutrina de diabo lá para a tua casa, que é o inferno. Sai da minha cabeça, que eu não vou aceitar mesmo, que isso é uma super mentira. E não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui que agora você não precisa mais do profeta. Você não precisa do sacerdote que entrava no templo na lei. Estão me acompanhando? Faça-me o favor. É isso que Deus está falando, não é o que o diabo inventou, pôs na cabeça dos homens e eles saem com essa doutrina por aí. Não preciso ir para a igreja, porque agora eu sei orar, não preciso mais para a igreja. Eu já sei tudo, agora o Espírito Santo me ensina, a unção de Deus que está em mim ensina-me todas as coisas. Ensina debaixo disso daqui que você está vivendo neste minuto. Vocês estão me acompanhando? Que o diabo sabe, ele usa a palavra e faz doutrina errada, não é nada disso que Deus está falando. Ele está falando de uma mudança de aliança, onde antes os profetas que vinham falar as coisas de Deus para eles, porque eles não tinham como se relacionar com Deus, eles não ouviam Deus. Era só o sacerdote, o rei ou um profeta que Deus levantava no meio do povo. Para se comunicar com as pessoas, vocês sabem disso. E é isso que ele está falando aqui. Não é nada além disso. A pessoa é insubmissa a Deus, não quer ouvir a pregação que Deus está usando para chamar a atenção, para trazer luz para a vida, correção e exortação, fica nervosa com os ataques do diabo, sai batendo o pé, bate a porta, vai embora e não volta mais. Porque já criou uma doutrina errada. Tá valendo? No 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quer dizer, eu vou perdoar os seus pecados definitivamente. Não é aquele sacrifício anual só, que não arranca de você, só cobre. Vai ser uma coisa que vai sair de você. Gente, nós cada vez estamos sendo mais libertos, ou não? Dos nossos pecados. O nosso caráter sendo transformado, a nossa alma está sendo renovada a ponto de ser transformada. E etc. É isso aí, não é bárbaro? Isso é Páscoa, digam Páscoa. Isso, nunca mais esqueça na sua vida que é importantíssimo a celebração da Páscoa assim. O que traz poder é comunhão com Deus na sua vida. E o diabo fica tão nervoso com isso, gente, que ele começa a fazer com que as pessoas
te achem antipático. E, sabe, começa a ficar enojado de você. O diabo usa as pessoas para fazer isso. Para que você se afaste e tome o rumo errado da sua vida. Porque você está, assim, no limite de talvez começar a praticar e ficar livre dele. E ter uma mudança na sua vida. Então ele começa a colocar isso. Essa antipatia, esse enjoo de quem realmente está praticando. E faz com que você se volte contra essas pessoas. Tudo é uma cilada do diabo e cuidado, hein? Pra você não ser canal dele para fazer isso na sua vida. Tá ok? Quando ele vier, você vai jejuar, se enfia debaixo da cama e fica lá, orando, só bebendo uns golinhos d'água e clamando a esse Deus, repreendendo o diabo até você sair dessa condição. Porque ele quer acabar com a tua vida. Tá valendo, queridos? Cuidado, hein? Ah, tá bom. Então, agora vamos entrar no capítulo 9. Então, olha. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que quer dizer? Havia uma lista longa, né? bem, de preceitos e ordenanças que eles tinham que fazer. A lei era rígida, imensa. Tipo, eu pequei, eu fiz esse pecado. Que tipo de sacrifício eu tenho que oferecer? Então era uma coisa lá. Tinha que ficar lá. Era longo. Estão me acompanhando? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior. Agora ele vai descrever o que está escrito. O tabernáculo que está escrito em Deuteronômio e Levítico. Ok? Ele vai dar uma visão aqui. Geral, rápida. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, aqui ele deu uma descrição de como era o prédio, digamos, ok? Vamos dizer que esse prédio aqui fosse o tabernáculo. Ele deu agora uma visão geral do que era o prédio, ok? Beleza. Gente, é muito legal vocês pegarem isso depois, ouvir e ler, para você entender, porque quanto mais isso entra dentro de você, você tem que receber revelação do Espírito Santo de estudo, para você andar com Deus. Não é só saber que Jesus é meu pastor e nada faltará, gente. Aí, versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, quando tudo está pronto, aqui ó, o prédio tudo pronto, já fez a primeira entrada, a segunda, a mesa e tudo mais, e blá blá blá, a cortina e tudo mais, tudo preparado, o sacerdote entra. É isso que ele falou no versículo 7. Aí no 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo, o sacerdote entrava, não era o sumo, era o sacerdote. Então era só o prédio. Isso quer dizer o quê? Que não tinha como Deus agir nas pessoas, porque elas ainda não tinham nascido de novo, não tinha esse coração recriado, essa morte espiritual não tinha saído do homem ainda. Então ficava só nessa parte da primeira, aonde as ordenanças da lei cobriam o pecado e não tiravam o pecado. Ou isso quer dizer, a prática da lei não permitia que ninguém, nem o sacerdote, entrasse na presença de Deus. Estão me acompanhando? Porque que a lei, quem fica só nas obras mortas, não entra na presença de Deus e não recebe? Deu para entender agora, queridinho? Poxa, aleluia, não, gente, isso é o máximo. Fala a verdade, gente. Por isso que você pode alimentar pobre. Você pode fazer tudo. Você pode construir tudo. Você pode, Deus...
Parabéns, gostei. Dá carona, empresta teu carro, dá carro. E faz, você pode, aleluia, você tem, você faz, beleza. Mas isso não te livra do pecado. Isso não traz comunhão com Deus, isso não te leva ao céu. Não é isso. A obra não traz presença de Deus. Você está se enganando. Você pode morrer de ajudar o que você for. Ah, isso é emoção sua. Que lindinho. Você quer pagar. Você quer pagar a sua salvação. Ninguém vai pagar. Jesus pagou. Por isso que se você vai sendo guiado pelo Espírito Santo, você sabe o que é para você fazer. E os religiosos vão pegar um pau, um chicote e sentar em você. Peraí, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada? Porque eles só fazem obras e eles não entram na presença de Deus. Isso não é o máximo, queridinho? Não, pode morrer de me acusar, eu sei o que Deus quer que eu faça. Vocês estão me acompanhando? Não é o máximo isso, gente? Quanta perda de tempo. Fala, gente. Fala alto. Ah, não é mesmo? Amém? Ai, perdi muito tempo fazendo isso e aquilo. Resolveu o que na sua vida aquilo que você fez? Não contou ponto nenhum. Poxa, então foram anos e anos e anos. Quantos? 47 só. Aleluia. Tá vendo? Quantos? Sem receber nada. E é agora que você tá sabendo. Pior ainda, hein, querido? Olha lá, hein? Pelo amor de Deus. E até quem tá ouvindo, faz favor, vai. Não adianta que as tuas obras não levam você na presença de Deus. Não tem comunhão, não tá recebendo nada de Deus. Não é bom saber isso? Olha que os religiosos vão pegar o chicote, hein? Vão sentar, mas você tem Jesus que cura as feridas, te levanta, põe em pé, aleluia. Vamos lá, Espírito Santo, me ajuda, que você está bom demais. Olha só o 9. Porque isso é Páscoa. Você vai, gente, cear, sei lá, se banquetear com a tua família, com teus amigos, sei lá, mas com Jesus no seu coração. Porque você é livre, agora é diferente, não é aquela Páscoa que você comprou, o melhor ovo, a melhor carne, fica aquela coisa. Hoje é paz, é libertação, é vida, é amor. Sabe, reconhecer as pessoas, mesmo que elas estejam erradas, você tem paz para estar com elas. Mesmo que elas estejam erradas, você tem paz para estar com elas. Porque você tem a vida de Deus. Você é livre, a libertação foi feita. A Páscoa é isso. Lei da Páscoa é vida. Está me acompanhando? Ai, gente, é o máximo. 9. É isto uma parábola para a época presente. É legal, né? E segundo esta, se oferecem tanto os dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Sabe por quê? O que ele está querendo dizer? Criava-se todo um aparato, mas era externo. Ordenanças. Entendeu agora? Nem preciso me prolongar. Você entendeu? Blá, 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 blá. Mas era só blá, 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 querido. Deus não estava no coração de ninguém. Ninguém se arrependia de nada. Porque ia pecar de novo, o sacerdote estava aí, o sumo sacerdote lá na frente. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno de reforma. Sabe por quê? Porque o que eles faziam, é isso que ele quer dizer, gente, presta atenção. O que eles faziam não tocava na parte morta deles. Por isso que era a sua aparência, era externo, era fora de Deus. Você quer viver desse jeito de novo? Se enganando? Sendo que você nasceu de novo, você tem a vida, o Espírito Santo, para você ter um relacionamento com Deus agora, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Você vive com Deus. Não é o povo que saiu do Egito, não. É a vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a Páscoa verdadeira que nós estamos celebrando. Aí no 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, daqui da terra, mas por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue.
entrou no Santo dos Santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por quê? Veja aqui no 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à pureza da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Queridos, aqui ele está dizendo o quê? Que o sangue do animal era aspergido, o sacerdote ia lá, porque aquilo era feito, o altar ali dentro. Derramava-se o sangue do animal, ele pegava o sangue, ele ia aspergir sobre o povo, sobre ele, para cobrir os pecados. Tipo, purificar os pecados ali momentaneamente. Mas isso não mudava a consciência deles. Não atingia. Que consciência? Porque nós já aprendemos que a consciência é uma área nossa, que está dentro do nosso espírito. A nossa consciência está dentro do nosso espírito. Então ela não tinha consciência. O povo não tinha consciência de pecado, por isso que eles pecavam. Então este sangue de animais não atingia a consciência, para eles não pecarem, mas não atingia a causa do porquê eles pecavam. O sangue de animal não pode fazer isso. Atingir o motivo do porquê que você vai contra as pessoas. Por que você adulterou? Por que você roubou? Por que você mentiu? Por que você traiu? O sangue de animais não age, não transforma, não vai na causa, no porquê. Mas o sangue de Cristo vai lá e transforma. Porque nós nascemos de novo. Isso é a Páscoa. A lei da Páscoa é esta. Estão me acompanhando? É para você mudar de vida. Totalmente sair de onde você está. Para você parar de andar com o ímpio. A tua carne adora o ímpio. Porque ela está cheia de pecado. Quando você começar a se submeter à palavra de Deus, o seu próprio íntimo vai rejeitar o pecado e não vai querer ter comunhão com o ímpio. Vocês estão me acompanhando? Porque você vai querer estar junto daquele que te santifica. É diferente. Então, veja só. Essa parte aqui, o sangue de Jesus, sim. Este, sim, é que muda a nossa consciência, porque ele traz vida e transformação, para nós não sermos mais o que éramos. Ok? O versículo 13 e o versículo 22 são a mesma coisa, veja lá o 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Só que este sangue, do versículo 13, não muda a natureza do pecado. A remissão, aqui quando ele fala, o derramamento de sangue teve que ser de Jesus, porque o derramamento de sangue da lei não fez mudança nenhuma. Então, veja lá o versículo 4 do capítulo 10. Queridos, então entenda uma coisa, você jamais vai entrar na presença de Deus com a lei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou dando aula disso, agora eu estou dando aula daquilo, eu estou recebendo aulas disso, eu estou sendo treinado disso, eu estou indo ali, é tanto sacrifício, é tanta coisa. Você mesmo se acha muito bom. Não é isso que leva você na presença de Deus. Você não está na presença de Deus com isso. Você está na presença de Deus quando você larga tudo e vai orar. Você está jejuando, orando em línguas, adorando a Deus, lendo Bíblia, meditando a palavra, confessando a palavra. Você está na presença de Deus. E é isso que o diabo não quer. Você pode ir, sair, orar para o mundo inteiro. Não quer dizer que você está na presença de Deus de jeito nenhum, porque não está. Isso tem que ser uma consequência da sua presença, da presença de Deus. Então, no 2, né, gente? Vamos no 1, no 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das coisas. Estão entendendo tudo, tá? Nunca jamais pode tornar perfeitos as oferendas com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Não muda nada. Era eterno aquilo e nunca mudou. Nem eles próprios, coitados. Amém? Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestavam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se eles já tivessem sido purificados, eles não precisariam pecar, mas eles não tinham essa consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Tá certo? Ele quis dizer, ô judeusada, para de pecar. Agora vocês estão na nova aliança, nasceram de novo, o que vocês querem fazer? Voltar para a antiga aliança e andar no pecado e não ter relacionamento, comunhão com Deus? E você, cristãos, aqui agora presente? Vocês querem andar na lei, como eles antes? Sendo que você tem o Espírito recriado, o Espírito Santo habita dentro de você, você tem a palavra de Deus, o sangue de Jesus. E você anda pecando, e você anda aí, todo sem nenhuma responsabilidade. Não é mais para você fazer isso. Por isso que quem começa a ter revelação da palavra de Deus cresce espiritualmente. Quem não entende dar na palavra de Deus fica lá, chocando, naquele lugar lá embaixo. E pecando, pior é isso. Estão me acompanhando? Aí no 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ponto final. É isso aí, você tem que fazer o que Deus quer, não é o que você inventou. Foi por isso que eu comecei a falar tudo aquilo, fechou, amém? Uau, gostaram, queridos? Mas esta é a palavra de Deus, aleluia. Nós estamos celebrando a Páscoa, que Jesus nos deu a vida nova. Então você pode pedir perdão ao Senhor das tuas falhas, dos teus erros, e você pode entrar na presença dele livremente no Espírito, porque ele te deu essa condição. Pai, nós te agradecemos por esse momento, e eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz, aleluia.